Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Ismael, sou psicólogo. Nesse vídeo eu gostaria de falar sobre como a gente evitar a ansiedade. Eu já gravei um vídeo aqui no canal falando sobre a ansiedade, como a gente percebe ela, como a gente faz o diagnóstico, como é que é esse processo interno, quem é que faz esse tratamento. Então é um vídeo que vai ajudar muita gente a entender como é que a gente pode evitar essa ansiedade. A pergunta principal é: como evitar a ansiedade? A gente pode evitar ela? E sendo bem direto, a resposta é que não. A gente não consegue evitar a ansiedade. Por quê? Porque, como eu já expliquei no vídeo anterior, a ansiedade é um processo natural, e todos nós temos, é um processo ontológico. Todos vamos vivenciar a ansiedade. Então a gente não consegue evitá-la. O que a gente pode fazer é controlar essa ansiedade para que ela não se torne um transtorno. Então, como a gente faz isso? Eu vou separar um pouquinho em dois aspectos, os aspectos internos e os aspectos externos. Então, falando desses aspectos externos, vamos parar para pensar. Antes da gente entrar num parque de diversões, numa montanha-russa, naturalmente a maioria das pessoas vai se sentir ansiosa, vai ficar suada, vai ficar preocupada. Antes de você fazer uma grande prova, uma prova importante, um dia antes, uma apresentação. Então existem situações externas que são naturalmente ansiogênicas. Como é que a gente pode lidar com essas situações externas? A gente precisa usar um contexto de racionalização. O que é que seria essa racionalização? Vamos lá, eu vou fazer uma prova amanhã, e aí eu paro para pensar. Eu estudei? Eu estou preparado para essa prova? Qual a importância dessa prova para mim? E aí começar a avaliar o que é que o meu corpo está me dizendo, o que é que essa ansiedade está me dizendo. Eu estou com medo da prova, eu estou querendo que a prova passe logo, é a prova, é o que vai acontecer depois dela, então eu vou racionalizar esse processo. Eu vou tentar ser o mais realista possível com essa situação externa, para entender ali o que é que nesse medo, o que é que nessa antecipação eu preciso fazer frente a essa situação. Falando dessa racionalização, após isso, eu preciso separar os pensamentos que são funcionais e os pensamentos que são desfuncionais. Falando primeiro dos disfuncionais. São aqueles pensamentos que não me ajudam a resolver a situação. Eles não me organizam frente a essa situação. Por exemplo, um medo irracional, a gente chama isso de paranoia. É quando eu penso em algo que não tem chance de acontecer, ou tem uma chance muito remota de acontecer. Porém, aquele pensamento começa a surgir e ele começa a criar um ciclo de pessimismo. E eu não consigo sair disso. Então, frente a esses pensamentos disfuncionais, a gente precisa buscar afastá-los, evitá-los, porque eles não estão nos ajudando a reagir bem à situação. E a ansiedade é um movimento de antecipação para que a gente se prepare para o que vai acontecer. Então, se eu tenho um pensamento que não me organiza e não me prepara, ele é disfuncional. Então, eu preciso evitá-lo. E aí, como evitá-lo? Eu preciso me distrair. Esse pensamento vem de forma intrusa. Às vezes eu estou ali antes de dormir, eu tenho uma prova no outro dia, e aí surge o pensamento: e se eu reprovar? Mas a prova já é amanhã, eu não posso estudar mais, não tem nada que eu possa fazer. O que vai me ajudar talvez é relaxar e dormir melhor. Então eu preciso evitar esses pensamentos. Somente nesse caso da ansiedade é que a gente busca evitar, tirar o pensamento de cena, porque de fato eles não nos ajudam. Falando dos pensamentos funcionais, o que são pensamentos funcionais? São aqueles que me ajudam frente à situação. São aqueles que vêm e eu consigo frente a eles me organizar. Por exemplo, eu estou pensando na prova que eu vou fazer na sexta-feira. E aí eu estou ansioso com ela porque eu acho que eu não vou passar. Então, esse pensamento surgiu. E aí eu vou analisar ele. Eu posso estudar até lá? Eu consigo estudar o suficiente para fazer uma boa prova? Se sim, esse é um pensamento funcional. E aí eu preciso me trabalhar, me organizar para colocar isso na prática, para estudar. Então esse pensamento veio para me ajudar, frente a uma preocupação que eu estou antecipando do futuro. Diferente do pensamento disfuncional, que não organiza. Outro exemplo, a prova é amanhã,
e aí me veio o pensamento de que eu não estudei o suficiente, eu não vou passar. Eu posso fazer uma segunda chamada? Eu posso ter outra tentativa de fazer a prova? São pensamentos funcionais. Sim, eu posso fazer uma segunda chamada. Então eu faço, estudo mais e faço a prova novamente. Então, a gente precisa avaliar esse pensamento dentro desse quesito. A gente precisa organizar eles e tentar colocar eles em prática. Se eu não acho uma solução para isso, se esse pensamento não tem jeito, eu não posso fazer segunda chamada, eu não tenho tempo para estudar, não há nada que eu possa fazer, então esse é um pensamento disfuncional e eu preciso evitá-lo. Eu preciso tirá-lo de perspectiva. Agora, pessoal, falando dos aspectos internos. Muitas vezes eu tenho pensamentos que são intrusos, de repente, do nada. Estou antes de dormir e aí me vem uma lembrança de uma situação que aconteceu há um mês atrás. Vem uma preocupação, um medo que não está para acontecer. Não é uma situação que não vai acontecer amanhã, nem no mês que vem. É uma preocupação. Um dia os meus pais vão falecer. Um dia eu vou precisar comprar uma casa. Qualquer pensamento que tem em relação ao futuro que não está ali prestes a acontecer. E aí, de repente, isso vem. Sem ter uma razão para isso acontecer. Eu não estou conversando isso com alguém. A gente chama isso de pensamento intruso. De repente eu penso nisso. Muitas vezes nós não notamos esse pensamento. Ele acontece tão rápido que a gente não percebe ele, porém o nosso corpo percebe. E aí a gente tem os sintomas da ansiedade sem saber por quê. De repente eu fiquei ansioso. Então muitas vezes isso acontece e a pessoa não sabe o que está acontecendo com ela. Ela acha que ela está tendo um ataque cardíaco, ela acha que ela está com falta de ar, ela só tem um sintoma, mas foi um pensamento que ela conseguiu flagrar ali, talvez não de forma consciente, talvez ela não tenha percebido, mas o corpo reagiu a isso. E aí eu já expliquei um pouquinho como é que funciona essa reação lá no nosso vídeo 1 sobre ansiedade. Se você quer entender melhor, assiste lá. E aqui são esses pensamentos intrusos. Muitas vezes são traumas, são lembranças, coisas que a gente não conseguiu resolver bem, que ficaram mal resolvidas para nós. Nós acabamos empurrando elas para baixo do tapete, porque a gente não quer pensar nisso, a gente não quer lembrar, a gente não quer encarar esses problemas. E com isso, a gente tenta desfocar esses pensamentos, a gente tenta se livrar deles. Então a gente vai para a televisão, a gente vai para o celular, a gente foca no trabalho, a gente foca na academia. Então a gente não quer ter tempo livre. A gente não quer ter silêncio. Se vem o silêncio, esses pensamentos surgem. E é muito comum que a gente vá ter eles antes de dormir, porque a gente faz tudo o que a gente precisa no dia e aí de repente esses pensamentos emergem, aparecem do nada, como eu falei. São pensamentos que simplesmente surgem, mas eles estão ali. A gente colocou eles embaixo do tapete e achou que eles foram embora. Porém, eles não vão. Então, eles esperam uma oportunidade para aparecer. Um momento onde você tem condição de investir neles. E aí são normalmente esses momentos em que a gente volta a nossa consciência para ela mesma, quando a gente não está mais focado em nada externo. E isso muitas vezes faz com que a gente tenha certas compulsões, que a gente tenha dificuldade de parar, dificuldade de descansar, porque se a gente para um pouquinho, a gente é bombardeado por esses pensamentos intrusos. Então a gente precisa lidar com esses pensamentos, para que quando eles emerjam, a gente consiga transformá-los em algo funcional, para que eles não se tornem só um pensamento disfuncional que está trazendo medo e preocupação para a gente. Como é que eu posso resolvê-los? Como é que eu posso torná-los funcionais? Então, primeiro, nós precisamos, acima de tudo, identificá-los. Como eu já falei, às vezes a gente só tem um sintoma da ansiedade. A gente não sabe o que é que está causando ela. Então eu preciso identificar esses pensamentos. E aí eu vou fazer um processo de autoanálise, de autorreflexão. Vou tentar me flagrar nesses pensamentos. E aí se eu não consigo fazer isso? Eu não consigo me flagrar nesses pensamentos, eu não sei o que me causa ansiedade. Então é o momento de pedir ajuda. E aí dentro desse contexto de ajuda, a gente vai ter a psicoterapia, que é hoje o método mais eficaz nesse processo de autoconhecimento, quando a gente fala de um método científico. Então, é uma possibilidade nesses momentos em que eu tenho essa ansiedade,
Não sei porquê, não consigo identificá-la, né, mas ela me causa sintomas. Porém, se eu não tenho condições de fazer uma psicoterapia, se eu não tenho como investir nisso, não tenho na minha cidade, eu não consigo fazer online, enfim. Se isso não é viável para mim, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso buscar algum processo que seja reflexivo para mim, alguma coisa que me instigue a, de forma profunda, ter essa reflexão. Dentro disso, né, a gente vai ter muitas possibilidades, desde um passeio na calçada, enquanto eu estou ali pensando, matutando pensamentos, pensando no passado, desde uma conversa com um amigo, alguém que você tem ali um ganho nessa conversa, que seja uma conversa construtiva, que lhe incite a pensar. Enfim, essa atividade ela é muito pessoal, né? Mas a gente tem que ter um efeito terapêutico durante esse processo. O terapêutico é aquilo que nos causa mudança, e essa mudança tem que partir dessa reflexão. E aí é muito importante que a gente tenha certo cuidado. Hoje em dia, a gente vê, principalmente no Instagram, nas redes sociais, muitos cursos de como fazer essa autoanálise, de como curar a ansiedade em 5 dias, enfim, essas receitas de bolo, né, que as pessoas estão vendendo. Porém, tudo isso só serve para gerar lucro para quem está vendendo. A gente precisa entender que somente nós sabemos o que nós sentimos e o que nós pensamos. Não vai ser o medicamento que vai nos curar, e nem vai ser o guru, nem vai ser aquela pessoa que está me vendendo ali aquela receita de bolo. Então, para mim entender esses pensamentos intrusos, para mim conseguir identificá-los e trabalhar com eles, eu preciso inicialmente de autoconhecimento. Eu preciso desenvolver isso, né? Eu preciso construir em mim um método racional de entender o que está acontecendo. E aí esse autoconhecimento pode vir de qualquer situação. Isso também é subjetivo, né? Desde uma sessão de terapia, até um momento na igreja, até uma conversa, como eu já falei. Algo que seja construtivo para você. Talvez aquele contexto que todos digam que é construtivo para você, não seja. Talvez o seu lugar seja outro. É lá que você vai ter essa construção. É lá que você vai ter esse aprofundamento. Talvez esse lugar seja na sua própria casa, seja numa meditação sozinho, enfim. Nós temos muitos métodos alternativos, porém nem todos eles funcionam. Quando a psicologia surge, ela tem esse intuito, né, de estudar e entender quais são os métodos mais eficazes. Então é por ali que a gente tem que ir, quando a gente pensa em algo que traz ali um resultado mais eficiente, ok? Mas se eu não tenho acesso a isso, eu posso sim buscar esses métodos alternativos, porém sempre com muito cuidado, para não se deixar levar, né, por pessoas que estão tentando lhe vender alguma coisa, né? E aí entender que existem esses pré-requisitos. Aquela atividade tem que me gerar esse autoconhecimento, ela tem que me gerar algo que instigue essa descoberta, e aí mais importante, eu descobri, eu identifiquei o problema, certo? E aí eu vou lidar com ele, né? Eu vou tentar entender o que está acontecendo, por que ele está voltando, por que ele está mal resolvido, né? E aí dentro dessa terapêutica que eu busquei, né, vai existir uma proposta específica, né? Não existe um caminho já trilhado, né? Então, muitas vezes é um processo de auto-perdão, de perdão a um acontecimento do passado, é um aprendizado que eu me recuso a ter, uma situação que eu recuso a aceitar, enfim, são diversas as possibilidades. O importante é que eu me permita a esse processo, que eu não empurre ele para baixo do tapete, que eu não finja que ele não está acontecendo, porque senão ele vai voltar como um pensamento intruso. Além desses métodos alternativos, existem condições externas que podem me ajudar a evitar a ansiedade e ou podem me causar ansiedade, né? Então eu separei em 3, a alimentação, o exercício físico e o estilo de vida. O estilo de vida engloba tudo isso, mas eu deixei por último para aprofundar um pouquinho um aspecto importante dele. Começando pela alimentação. Nós podemos desenvolver uma crise de ansiedade. Eu não estou falando de um transtorno de ansiedade. Uma crise de ansiedade por algo que a gente consome, como estimulantes em excesso, álcool em excesso, né, algumas drogas além do álcool também, o café em excesso. Tudo isso pode proporcionar para a gente uma condição favorável à ansiedade. Então a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente come.
A gente sabe hoje que o nosso intestino é um órgão extremamente importante quando a gente fala de processo mental. Hoje em dia, alguns tratamentos já incluem probióticos para tratar a ansiedade, depressão. São pesquisas muito recentes. Porém, a gente sabe que existe uma correlação muito forte entre o intestino, entre o estômago e a ansiedade. Muita gente sente refluxo, tem uma gastrite, tem problemas intestinais e são causados pela ansiedade. Da mesma forma que o alimento que a gente come também pode favorecer em que a gente tenha uma ansiedade mais forte ou desenvolva ali uma crise de ansiedade. O segundo ponto é a atividade física. A gente sabe hoje que o exercício físico praticado diariamente de forma leve a moderada se torna, a longo prazo, mais eficiente do que os psicofármacos. Ou seja, se eu faço exercício todos os dias, é mais eficiente no tratamento da ansiedade, da depressão também, do que eu tomar o remédio por um período longo. Então, o exercício físico ele é essencial para quem tem ansiedade, ou para quem se sente ansioso, acha que tem um comportamento mais ansioso. Se você assistir o nosso primeiro vídeo, aí eu vou botar um card para você acessar, você vai ver que existe um processo fisiológico que envolve a ansiedade. E aí a atividade física tanto ajuda a prevenir quanto reduz a intensidade dessa ansiedade. Para a gente finalizar, o estilo de vida, né? Por que eu deixei isso para o final? Porque é o ponto mais importante. Hoje a gente sabe que muitas pessoas vivem um estilo de vida autodestrutivo, principalmente quando a gente fala do estresse. E essas pessoas têm dificuldade de mudar esse estilo de vida, porque romantizaram aquela atividade. Eu trabalho demais, mas eu sei que isso é bom, todo mundo trabalha, mas está lhe fazendo mal. E o nosso corpo começa a reagir. E a ansiedade é um mecanismo de defesa que reage a muitas situações em que a gente acaba se forçando a vivenciar. Então a gente vai ter o burnout, que é quando a gente trabalha a um ponto que o corpo não aguenta mais. E aí a gente vai ter ali uma manifestação daquilo. Mas por que eu fiz isso? Por que eu trabalhei até isso acontecer? Por que eu não escutei o meu corpo? Será que eu não escutei nada? Foi realmente de repente? Então envolve um pouquinho essa percepção, esse autoconhecimento que a gente não tem. Mas eu tenho um estilo de vida que eu não consigo mudar. Ele é autodestrutivo, ele me faz mal, mas eu não consigo mudar. Então a gente precisa de ajuda. E essa ajuda, seja um psicólogo, seja um médico, seja o que for, a gente não pode naturalizar um estilo de vida autodestrutivo. O nosso estilo de vida ele é muito importante para a nossa saúde. Então a gente precisa, de fato, buscar formas de mudar, se for necessário mudar. Então, pessoal, se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado. Se inscreve no canal, dá um joinha, mostra pra gente que você gosta desse conteúdo. O meu objetivo com esse vídeo é tentar informar vocês, tentar ajudar de alguma forma. Então, se você curte o vídeo, se você faz um comentário, compartilha, eu percebo que está de fato ajudando e aí me incentiva a gravar mais vídeos. Eu vou gravar mais vídeos falando sobre esses pontos que eu já falei, principalmente da atividade física, da alimentação. São pontos muito importantes que não dá para a gente aprofundar tanto. Nesse vídeo eu me aprofundei mais em falar como a gente pode evitar essa ansiedade. Se ficou alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, escreve aqui embaixo nos comentários. Obrigado novamente e até mais.